divertir. Boa noite. Vamos começar mais um Poder e Política, hoje recebendo o vereador comunista, Milton Bobato, que é professor de português, ali do Colégio Mitre, mas começou a fazer política e já está no segundo mandato. Eu convidei-o para vir aqui hoje conversar comigo. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, telespectadores da Faz TV. E só deixar claro que quando eu me elegi vereador a primeira vez, eu dava aula no Colégio Almir Sartório do Portal da Foz. Dei aula no Bartolomeu Mito com muito orgulho. Isso. Mas depois, o meu padrão como professor do Estado é do Colégio Almir Sartório, lá no Portal da Foz. Antes de mais nada, o senhor desarme-se, porque o Mitre é um dos melhores colégios estaduais da fronteira. Tenho grandes amigos no Mitre, estive visitando o Mitre essa semana, aliás. Sem falar que tem aquele calçadão onde tornou-se local preferido para as manifestações. É só para fazer justiça à história. Depois do Mitre eu fui para o Vamos ao que interessa, vereador. Eu estou recebendo uma satisfação, o senhor é um dos políticos jovens da cidade, se bem que está ficando meio grisalho. Depois vou perguntar a sua idade, não é mais tão jovem não, hein? O senhor é da nova geração de políticos, o fato é esse. Aquela geração antiga, o senhor se lembra quando nós escrevíamos um jornal, eu, você, o Aloysio Palmar e o Elcio Marques, há quase 20... E o Roque Avelar. O Roque Avelar, não, o Roque não estava lá não, era eu, Aloysio Palmar, o senhor e o Elcio Marques. Era nós quatro, escrevíamos Tribuna Popular, saía uma vez por semana. Um belo dia na semana, nós mandamos, estava tudo prontinho para imprimir o jornal, de repente um advogado aí que trabalhava para o SAMES, entrou com a petição lá para o juiz, porque nós não esquecemos de botar o endereço do jornal. CNPJ. O senhor lembra disso? CNPJ da Gráfica. E o juiz mandou aprender o jornal. Aprender todo o jornal. Que barbaridade. Mas nós soltamos o jornal 2 dias depois com uma nova capa. Exatamente. E denunciando não, comentando o fato. Esse é por causa dessa capa que não circulou. Que não circulou. O advogado que peticionou chama-se Oswaldo Loureiro de Melo Júnior. O advogado criminalista, na época, advogado. Não, mas ele só estava cumprindo o trabalho dele. Quem pediu para fazer foi o ex-prefeito Sames da Silva. Que hoje se afastou da política, mas não quer... Nem tanto, né? Não quer falar não quer me dar o prazer de vir aqui. Por que será? Não sei, isso é um problema... Ô, vereador, vamos ao que interessa. Vamos. O senhor é um dos membros da CPI da Pecúlio, que é o dia em tom de brincadeira, entendi de chamá-la de CPI do fim do mundo. Chegou ao fim do mundo? Ainda não. Não? Ainda não. Nós estamos no meio do buraco, e o buraco ainda está muito mais fundo do que parece que seja. O que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão de que as denúncias que envolvem o nome do prefeito Reni Pereira são muito graves. Por isso que nós interrompemos os trabalhos, porque havia uma necessidade urgente da Câmara tomar uma posição sobre isso, porque as denúncias que envolvem o nome do prefeito são graves o suficiente para... Isso não significa que todo o resto das denúncias não serão investigadas. Nós queremos continuar o trabalho, mas paralisamos o trabalho para propor para a sociedade que se apresentasse uma comissão processante com pedido de afastamento do prefeito, para que todo esse restante trabalho pudesse ter continuidade. Muito bem. Pergunto eu, como na lei orgânica do município, logo lá na Câmara vocês têm um chamado regimento interno. Uhum. Eu fui lá pesquisar e vi que tanto na lei orgânica como no regimento da Câmara não está previsto o chamado afastamento do prefeito. Como é que vocês vão lidar com isso? O pedido de comissão processante que foi protocolado hoje, não por nós, mas pelas pessoas que protocolaram o pedido de comissão processante, ela pede uma coisa chamada afastamento cautelar do prefeito, que não é previsto na lei orgânica do município realmente, mas é previsto na legislação estadual, na Constituição do Estado do Paraná, que prevê em casos de denúncias contra o governador, a possibilidade de se afastar o governador no ato imediato da instalação da comissão processante. Tá. Esse pedido de comissão processante utiliza esse princípio, que é o princípio da simetria das leis, da analogia, da hierarquia das leis. Afastamento cautelar. Cautelar, esse é o nome. Mas não tem nada a ver com o judiciário. Não tem nada a ver com o judiciário. É o próprio legislativo. É o próprio legislativo que faz isso. Então, em outras palavras, isso não seria uma questão de semântica, porque na lei diz que não consta o pedido de afastamento. Agora,
acabou de explicar que não é bem assim, que consta. Afinal, consta ou não consta? Consta. 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 Na lei E por que estadual na consta. terça-feira que vocês se reuniram para discutir isso, vocês não fecharam a discussão? Olha, né, vai ser afastado. Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito não tem esse poder, é preciso uma abertura de uma comissão processante. Lá dentro da própria Câmara? Da própria Câmara, Ah, tá. entendeu? A Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem Eu o não papel tenho só de investigar Tá. e fazer a denúncia. Pergunta-se, além dos fatos amplamente divulgados pela própria Operação Pecúlio da Polícia Federal, nós temos conhecimento de tudo, os grampos já foram tornados públicos, o processo saiu do segredo de justiça, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu lá dentro. Sabe quem está preso, quem não foi preso, sabemos os nomes dos 85 réus e vai por aí afora. Pergunto eu, além disso que sabemos da Pecúlio, nesse trabalho dos senhores, do Edílio Delanol e do Vitor Assi, na CPI que vocês estão encarregados, surgiu algum fato que não foi vinculado pela Pecúlio? Surgiram alguns fatos. Por exemplo? Por exemplo, um deles, a acusação de que o próprio prefeito Reni Pereira, lá em 2013, já em 2013, constrangeu um membro de uma comissão de licitação, constrangeu tanto que ele saiu da comissão de licitação porque havia reclamação de que ele estava atrapalhando que a licitação fosse conduzida da maneira como o prefeito queria que fosse conduzida. Isso Muito lá em bem. 2013, tem um depoimento da CPI. Outro depoimento colhido pela própria CPI é de um motorista da empresa SR Terraplanagem, essa que fazia os asfaltos, essa do Milton João Becker, do chamado Mancha, que trazia asfalto para a empresa ativa no município de Foz do Iguaçu, e ele presenciou que a carga de asfalto que ele trazia para a operação do tapa-buraco era medida diferente da carga que trazia no caminhão. Ou seja, o caminhão trazia, por exemplo, cabia 13 toneladas e a nota dizia que tinha 21 toneladas de asfalto. Superfaturamento da própria quantidade. Há outros casos, por exemplo, como é o caso do contrato das fotocópias, que o próprio proprietário da Mita Fotocopiadoras confessou na CPI que um contrato emergencial que foi feito para beneficiar a empresa dele era para resolver pagamentos anteriores que ele não teria recebido. Vou interromper um minutinho. A propósito disso que o senhor acabou de falar, de fotocopiadoras, eu não sei se é do conhecimento do senhor, mas o promotor do Defesa do Patrimônio Público, que chama-se Marcos Cristiano Andrade, já peticionou o ofício, eu li o ofício, para a Prefeitura, dizendo que aquele procedimento que ele abrira no intuito de fiscalizar aquilo que o senhor denunciou, não chegou a lugar nenhum, portanto, a investigação foi arquivada. É do seu conhecimento? É do meu conhecimento. Pronto. E eu achei muito estranho, porque esse contrato que ele disse que não achou nenhum motivo para poder peticionar, a Operação Pecúlio incluiu na denúncia, entre os réus, no bojo da denúncia, e numa das oitivas que fizemos na Câmara de Vereadores, como eu disse, o próprio proprietário da empresa acabou confessando que esse contrato que ele disse que não achou motivos para vir um procedimento, que mandou arquivar, ele disse que esse contrato, ele disse textualmente, foi feito para pagar uma dívida que a Prefeitura teria com a outra empresa dele. Eu não sei se a lei permite uma coisa dessa. Por que vocês têm poderes de... Vou ressaltar um fato aqui que poucas pessoas sabem. A CPI, toda a CPI legislativa no país, quer seja nas câmaras, na Assembleia e no Congresso Nacional, tem poder como se fosse um poder de judiciário. Ela pode intimar pessoas, ela pode dar voz de prisão, ela tem um poder muito grande, não tem? Tem. Isso é fato. E esse poder foi utilizado nesse período da CPI. Todas as pessoas que nós convocamos foram convocadas. Agora, teve algumas pessoas notórias que estão, algumas até presas, que algumas estiveram lá, depuseram, e alguns presos notórios também. Quando eu chamo de notórios, são figuras que ficaram aqui 25, 30 anos na política. Não vamos citar nomes. Eles estão presos, não tem que falar dos nomes. E acabou, o
Um caso mesmo do secretário de Obras e do Fostrans, e acabou não indo lá, que era o mais esperado devido à importância que ele tinha na estrutura. Por que ele não foi? Não, nós tivemos dois problemas, assim. Nós tivemos uma audiência marcada no dia que houve a terceira fase da Operação Pecúlio. Foi o Aires. Que no dia que houve a terceira fase da Operação Pecúlio, que nós 5 tínhamos, de maio. nós tínhamos naquela data a previsão do depoimento do Girney, que era ex-diretor de pavimentação, que não estava na Operação Pecúlio. Essa foi uma das conclusões. Naquele dia ele foi preso. Isso. 2 dias depois seria o dia do depoimento do Carlos Juliano Budel. Isso. 2 dias depois. Houve um desencontro. Não havia condições operacionais Tá da polícia de levá-lo lá. Tá. Nós então depois no dia do Melquisedeque, que era o terceiro que estava remarcado, estava preso, aconteceu, se o senhor se lembra bem, aquele dia daquela operação do tráfico, de combate ao tráfico. Grande, e que também a polícia nos informou, não disse qual era o motivo, mas nos informou que não no dia anterior levar. Que não teria condições de levar. Nós entendemos, e a partir daí, mas nessa altura do campeonato, nós já tínhamos todas as delações premiadas prontas, devidamente homologadas pela Justiça, devidamente publicizadas. E nós entendemos, então, que com aquelas delações premiadas não havia necessidade de ouvir mais ninguém nessa fase da investigação. Pergunta-se, a CPI agora redigiu um relatório chamado preliminar, que não Parcial. É parcial, que vocês chamam, né? E quando ela poderá redigir o relatório final? Nós temos mais 60 dias de trabalho. É 90 dias, né? Do total é 90 dias. Nós trabalhamos um mês e pouco. Esse mês que vocês trabalharam pareceram 6 meses, sim, de tanto barulho. Mas era todo dia, né? Tinha trabalho todo dia, depoimento todo dia. A CPI trabalhou muito nesses 30 dias. Vitoraço fez a festa. Não, eu acho que... Ele é o presidente, Ele é o presidente da CPI, ele falou em nome da CPI. Continue. Ele atuou com muita responsabilidade. Eu faço aqui até um elogio público, tanto ao Vitoraço como ao Edílio. O comportamento deles na CPI foi exemplar. Nós não estamos aqui para falar disso. Republicano. E nós ainda temos quase 60 dias para concluir a CPI. Então ela continua? Ela continua porque ela tem outras coisas para investigar. Tá. Que coisas? Tem várias, as questões da área de saúde... Mas envolvendo a Pecúlio. Todas elas envolvendo a Pecúlio. O Charles Bortoli já esteve lá? Já esteve lá, já depois. Teve lá o Rodrigo Becker, teve o Charles, teve o Aires, diretor de pavimentação. Por exemplo, dessa denúncia que nós fizemos, que envolve o prefeito, dos depoentes lá, é basicamente o Aires que teve lá. Tá bom. Ô, vereador, vou ter que interromper aqui, porque nós vamos fazer o nosso intervalo. Vereador Newton Bobato, PCdoB, conversando comigo aqui nessa tarde de sexta-feira. Vamos para o comercial. Estamos de volta. Um minutinho aqui que eu quero fazer meu comercial. Faça. Eu quero fazer uma homenagem aqui para um amigo que eu tive que já morreu há mais de 20 anos. Ele se chamava João Canet, família tradicionalíssima lá de Curitiba, irmão do ex-governador Jaime Canet. Foi um dos melhores governadores do Paraná. Essas estradas enormes que tem no Paraná, foi ele, quando foi governador, que abriu. Até hoje, lembra-se do Jaime Canet. Ele tinha um irmão que chamava João Canet, que cuidava dos hotéis. A família tem muitos negócios. São grandes plantadores de café, tem fazenda, e tem uma rede de hotel que se chama Deville. Tem vários hotéis espalhados pelo Paraná. Eu era, na época, no início, lá, anos 90, eu era gerente geral do Deville Colonial, que fica na Avenida Comendador Araújo, 119, em Curitiba, no início da Comendador. De manhã, eu morava no hotel, seu Lucas, está aqui o doutor João Canet na linha. Ele era o diretor do hotel. Eu falei, pois não. Aí ele falou, Lucas, eu estou indo aí para tomarmos café. Eu falei, pois não, prazer. Chegou daqui a pouco o doutor João com um pacotinho no bolso. Sentamos para tomar café, acabou o café, fomos na minha sala e ele, Lucas, eu estive nos Estados Unidos, encontrei essa gravata, essa que eu estou usando. Achei bonita e lembrei do senhor e te trouxe. Recebi a gravata, passado 20 anos, taquei a gravata no meu pescoço e eu me lembro do doutor João Canet que me deu o presente. Um abraço e que Deus o tenha. Vamos ao que interessa. O senhor está... Vamos voltar um pouquinho nessa questão da saúde. O Bobato,
quero registrar um fato aqui, não sei se o senhor há de concordar comigo. O senhor foi um dos pouquíssimos, eu diria o primeiro, talvez o único, que desde a administração do Reni Pereira, quando o governo começou, o senhor, com personalidade forte, eu diria, se posicionou como oposição a esse grupo político. É fato. Fato. Isso vamos. Fato. A história tem que ter os seus registros. Desde a primeira sessão de 2013. E o senhor veio de lá até aqui. Parece que o senhor veio cantando uma bola que, de repente, o que nós estamos vendo aí, o senhor não estava de todo enganado. Não é fato? Fato, fato, fato. Então. Eu, assim, alguns vereadores diziam que eu era mãe de Ná, que eu previa o futuro. Eu falei, eu gostaria, sinceramente, esse é o tipo de fato triste, porque eu não tenho que comemorar em relação a isso, a não ser uma postura, a não ser uma situação que a gente analisa politicamente e sabe que as coisas vão acontecer daquele jeito. Infelizmente eu estava certo, eu digo sempre infelizmente eu estava certo. Nós começamos esse debate a apresentar os desmandos, começou lá com o quadro de saúde, com o equívoco cometido na transição do Hospital Municipal, de aceitar aquele absurdo que foi a troca de gestão de maneira abrupta e depois vai se configurar que não era apenas uma troca de gestão que se previa. Quando você pega todos os fatos que ocorreram durante o processo da troca de gestão do hospital, havia-se a montagem de um conluio, a montagem de um grande grupo que estava entrando no hospital para fraudar licitações, para fazer contratações de amigos, para criar a situação que chegou à situação caótica que existe hoje no Hospital Municipal. Como assim? Posso perguntar? Pode perguntar. Aqui cabe uma pergunta, depois que o senhor se falou. Por que é que essas pessoas lá no início da administração do Reni, por exemplo, eu não vi, eu sei quem, todo mundo sabe quem eram eles, não estão na pecúlio, e, pelo que eu sei, responde a uma ação civil por improbidade, negócio de licitação. Porque a Operação Pecúlio começa a investigação no final de 2014. Tá. Nós estamos falando isso de 2013 para 2014, bom. No processo anterior. E tem outros procedimentos sendo, por exemplo, do laboratório municipal, que é um dos princípios desse processo, está no Tribunal de Contas do Estado. Tá bom, sim. Tá bom. Ô, vereador, vou falar um pouquinho de política. No sábado passado, o Paulo McDonald de Guizo, que ficou 8 anos como prefeito, ele fez acontecer, se reuniu com o seu grupo ali no hotel do Camilo Rorato e lá fez uma reunião e ele lançou-se oficialmente como pré-candidato à disputa aqui que vai acontecer em outubro. O senhor soube disso? Soube. O senhor esteve lá? Não. Não foi. Muito bem. Ele tem também, o senhor não foi também... porque é um evento do PDT, um evento do PDT. Tá, o senhor não foi. E ele, na sequência, o Chico Brasileiro também fez a sua reunião pelo PSD. Que eu também não fui. Naturalmente, porque o senhor é do PCdoB. Claro. Mas o senhor sabe que aconteceram essas duas reuniões, do Chico e do Paulo. Perfeito. Pergunta, aqui eu vou fazer a pergunta. O Paulo tem pretensão de disputar a prefeitura. Gostou daquele mingau, quer comer de novo. Natural. Entretanto, eu pergunto ao senhor, o senhor acha que ele tem condições de disputar uma prefeitura de Foz com a liminar debaixo do braço? Eu vou te dizer, Lucas, é o seguinte, a pretensão do Paulo é legítima, ele foi um prefeito que saiu da prefeitura com uma avaliação muito boa de governo. Naturalmente, quem sai com uma avaliação boa de governo quer voltar e quer dar sequência ao trabalho que foi iniciado. A condição jurídica dele eu não vou comentar, porque isso é uma decisão dele, do grupo político que o cerca, e assim, as condições jurídicas dele... Ninguém sabe, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, então não adianta não ficar aqui no exercício mas então a pré-candidatura é válida. A pretensão é elegível, como pré-candidato, sim, todo mundo pode ser pré-candidato. Tá. Não é todo mundo, não. Eu vou dar um exemplo. Eu encontrei o Paulo McDonald sábado passado, ele ganhou uma netinha, uma pimpolha, a coisa mais linda. Linda, a neta dele, eu conheço a neta dele. Eu estava sábado na livraria Curitiba, atrás de um livro, e de repente tocam nas minhas costas, eu viro o Paulo em carne e osso. Aí conversamos lá quase uma meia hora. E ele falou para mim, ele me disse, logo falou para mim, vou tornar público. Posso?
Se ele disse para ti, como é que eu vou? Agora começou a Vamos contar, lá. agora O termina. Paulo falou para mim, Lucas, você vê, o Chico brasileiro está querendo sair candidato. Eu falei para ele, não saia, Chico. Aí eu falei, mas por que você falou isso para ele, né? Ora, Lucas, evidente, se ele sair e eu sair também, nós vamos pulverizar os votos. Olha só que curioso. Aí, de chofre, eu emendei com... Eu falei, Paulo, mas dessa forma, então, o Osli, que é muito ligado ao Paulo, né? Foi procurador do Paulo. Foi procurador, advogado do Paulo. Ligado. Eu falei, mas o Osli foi no meu programa de televisão e lançou-se pelo PPS. Aí ele falou assim, mas o Osli pode. Ah, e o Chico não pode. Engraçado. Sabe qual é o problema? O senhor que é muito ligado a esse pessoal, o senhor foi muito ligado ao Chico brasileiro, vocês militaram muitos anos aqui no PCdoB. Ninguém conhece a cabeça do Chico. Nós continuamos no mesmo grupo de oposição. Por que o Paulo não quer que o Chico saia e pode sair o Osli? Não sei, você tem que fazer essa pergunta para o Paulo. Não, mas ele não responde. Não vou responder essa pergunta, O que eu digo é o seguinte, qual é o problema desse debate? Eu acho que a candidatura do Chico é legítima, é tão legítima quanto a do Paulo, não é essa discussão. Não vejo nenhum problema, inclusive na disputa, apesar de eu defender que tem que ter uma candidatura única do grupo de oposição. Certo. Quem é o grupo de oposição? São todos os partidos que fizeram oposição ao Reni. O problema hoje é que não tem mais a quem fazer oposição. Politicamente, o grupo do prefeito Reni Pereira, acabou. Mesmo que os processos judiciais não atinjam até a eleição, ele está muito fragilizado. Está muito fragilizado, não há mais a que fazer oposição. Então pode até ter mais de uma candidatura da oposição me hoje diz, que é legítima. Eu diria que esse político que eu vou citar, até então, foi tido como uma referência moral da política brasileira. Aldo Rebelo. O senhor sabe disso? Continua sendo. Será? Continua sendo. Citado na Lava Jato, levou um pichulé. Outra, Jandira Fegali, uma referência do PCdoB, deputada federal do Rio de Janeiro. Mas com pichulé junto, vereador? A Jandira Fegali, a doação é oficial, está desde 2010 no sistema da Justiça Eleitoral. Como é que de 2010 para cá não era crime e passou a ser crime agora? E o ministro? O Aldo Rebelo tem que provar o que disseram. Porque não há nenhuma prova. Há uma pessoa que diz que a pedido do Aldo Rebelo aconteceu tal coisa. É a mesma coisa daquele caso mais parecido com o Jucá, com o Renan. Não. Porque o Jucá também falou, estão me acusando. Não compare as coisas. O Jucá falou. O Jucá tem uma gravação com o nome dele falando. E o Aldo Rebelo tem uma pessoa dizendo que ele falou. Vou voltar para a Foz. Que ele falou. O vereador, naturalmente o senhor deve disputar novamente uma cadeira na Câmara. Está bem situado, vai se eleger com o pé nas costas. Não existe eleição com o pé nas costas para começo de conversa. A última eleição o senhor fez quando? Eu fiz 2.173 votos. Vocês têm uma militância forte aqui, uma né? militância Mas forte. perdeu muito para o PSD. O Chico foi para lá e levou pouco. Alguns. Levou quantos? Ficaram, não sei, não tem essa quantificação. Não sei se sou candidato ainda. Essa discussão nós vamos fazer com o partido, vamos começar a fazer na próxima sexta-feira de um debate. O senhor é o presidente, não é? Não sou o presidente. Quem é o presidente do PCdoB? O presidente é o Pablo Braga Machado. Pablo Vargas Machado? Pablo Braga Machado. Jovem ele, é um né? jovem. Vou trazê-lo aqui, ele vem? Engenheiro, vem, é só convidado. Engenheiro, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, militante nessa área sindical, mora em Foz. Tá bom. E aquela candidatura do PP, do Gessano, será que decola? Nós continuamos nesse projeto junto ali para construir um projeto de força política Um grupo de oposição. Um grupo de oposição mais forte, que é fortalecer o grupo de oposição que atua dentro da Câmara. O senhor é sempre simpático à causa do Fernando Duz, atual presidente da Câmara, do PT, né? A outra senhora saiu, a Anice saiu, ficou o Duzo. O PCdoB e o PT são irmãos siameses. Não tem jeito de separar. Não, irmãos siameses eu não digo, nós somos parceiros em várias jornadas. Sim. Eu trato assim. Não tem como. Irmãos siameses, isso não existe colado, na política. Mas não, isso não existe na política. Não? Não, claro que não. Existe na política momentos políticos viu lá necessários. A defesa que a que o PCdoB senadora... fez, que o PCdoB faz ao governo. A Graziotin, porque não é a Graziotin? A Vanessa Graziotin. Ela só falta ir
lá no Senado da... Isso se chama hombridade política. Isso chama hombridade política. Você não rompe com o processo a partir de ilações. O PCdoB não é partido formado por ratos que mudam, que pulam da ratoeira no momento. Ô, vereador, aqui em Foz, ali na Câmara, vamos voltar para a Câmara Municipal. Vamos, eu vou para onde você quiser. Aquela situação inusitada, vamos falar rapidinho sobre isso, está terminando. Daqui a pouco o Luizinho fala, o Edílio Dallagnol é o relator da CPI da Pecúlio. Certo. Cabe a ele escrever o resultado. Certo. O senhor é membro e o presidente é o Vitorace. Você vai me dar 5 minutos para responder essa pergunta. Não pode viajar muito, não. Olha lá, eu já disse que já acabou? É que eu tenho que explicar isso Espera com um cuidado. pouquinho. Ele é réu na Operação Pecúlio. Quer dizer, o relator da CPI da Operação Pecúlio na Câmara tornou-se réu no processo da Pecúlio. Como é que o senhor não precisa explicar para mim. Explique para quem nos assiste. Que história mais inusitada é essa? Mas não precisa ir lá em Porongatu e voltar. Qual é o crime que o vereador Edílio é acusado? Não sei, acusado? ele é réu. Qual é o crime que o Ele é vereador... réu na Qual é o operação. crime que o vereador Edílio é acusado? Não sei. O vereador Edílio é acusado de que a secretária dele pediu para o Sérgio Beltrame um emprego para uma recepcionista. É por causa disso que ele virou réu. Mas isso a não secretária é crime. dele... Será que um juiz criminal vai aceitar uma denúncia do cidadão por isso, doutor? Por isso que nós optamos por mantê-lo na relatoria, Tá porque a retirada dele Benefício da relatoria... da dúvida. Não, porque e a retirada dele da relatoria da CPI significa parar os trabalhos da CPI. Tá. Então, como nós entendemos que o crime é muito pequeno, ou pelo menos não é a essência do que nós estávamos buscando, que é a questão da propina, a questão outra coisa, tá bom, entendi. da fraude em contrato. E outra coisa, não transitou em julgado, né? Não, ele só é denunciado, Tá por bom. enquanto. Só é denunciado. Tá bom. Outra pergunta. Vamos aproveitar o máximo do senhor, com essa sapiência que Deus lhe deu. Como é que o Vitorace, que ficou 3 anos e meio como era vice-líder do prefeito, brigou pelo prefeito? Eu vi debates acirrados do senhor e do Vitorace lá na Câmara. Quantas vezes eu vi? Era um fiel escudeiro do prefeito Dilton Vitorace na Câmara. Não é fato? Ou não é? Continue. E, de repente, o Vitorace quer por tudo a cabeça do Reni Pereira. O que mudou? Mudou a política ou mudou o Vitorace? Pode ser que tenha mudado a política. Agora, é uma pergunta que o senhor deveria fazer para o Vitorace. Concorda comigo que é uma pergunta ele não vem aqui, já mas então discuta isso com ele, porque como é que eu vou analisar o procedimento do Vitorace? Eu quero dizer para o senhor que, está vendo, o tempo aqui e só para deixar registrado de novo aqui, eu sei que não é a vez, mas o comportamento do Vitorace como presidente da CPI foi muito exemplar. Não poderia ser de outra forma. Ele só faltava o presidente da CPI portar-se de forma leviana. Exatamente. Não tem como. Quero agradecer por o senhor ter vindo. O senhor quer fazer mais alguma colocação? Não, acho que estamos bem. Falamos bastante sobre quase tudo. Eu agradeço sempre. É sempre importante o debate, é sempre importante poder expor o que nós pensamos e esclarecer os fatos da cidade. O senhor e a senhora que é assinante do canal, eu agradeço por ter assistido. Nós vamos reprisar essa conversa aqui ao longo do final de semana. Aliás, depois de amanhã, hoje é quarta, depois de amanhã eu vou estar aqui comigo um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele vai estar sentado aqui, vai ser uma bela conversa. Eu vou perguntar a ele muitas coisas, mas isso só na sexta, às 18 horas. Obrigado a todos. O senhor, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite.